Olá pessoal, eu sou o Douglas, diretor comercial da Movimatic Engenharia de Automação. E eu me chamo Pedro Ruano, responsável pela engenharia aqui da Movimatic. Nossa empresa já atua no mercado há 30 anos, na área industrial, atuando sempre na área de automação. Hoje temos uma divisão de automação de processo, uma divisão de automação de manufatura. E na automação de manufatura, nós somos distribuidores oficiais da Banner, líder no mercado de sensoriamento. O assunto que nós vamos falar hoje é sensores fotoelétricos. Pedro, o que a Banner tem em termos de sensores fotoelétricos? Nossa, sobre sensores fotoelétricos, a Banner tem uma gama enorme. São sensores básicos até os avançados, mas hoje eu trouxe para vocês alguns modelos, né, os mais básicos, onde a gente possui esse nosso pequeno sensorzinho, que é bem pequenininho, que é minúsculo. Temos este outro modelo, que é o QS18, que é a nossa família principal, onde a gente tem mais opção. Temos a opção dele cilíndrico, que ele foi feito para substituir em algumas ocasiões na indústria. E temos, por último, a versão do QS30, que é quando a gente não consegue atender com o QS18, a gente atende com o QS30, porque ele tem uma potência maior do que o QS18. Tá, poxa, você falou sobre sensor miniatura. Esse sensor aqui, ele tem praticamente o tamanho de uma unha, né? Mas se o tamanho dele é pequeno, o range dele também deve ser bem pequeno. Não, isso é o que todo mundo pensa, mas o range deste sensor é de 1,2 m. Esse sensor ele consegue chegar a 1,2 m nessa pequena carcaça que ele possui. Poxa, que legal, legal. 1,20 m de range para um sensor tão pequenininho desse, fantástico isso, né? E você comentou também sobre a principal família da Banner, o sensor, a família de QS18, que se comparado aqui com o sensor cilíndrico, né, que a gente encontra bastante aí no mercado, né? O nosso QS18, ele ocupa bem menos espaço do que o sensor cilíndrico, né? E o que tem de vantagem em termos desses dois tipos de sensores? Ambos os sensores têm os mesmos modos de operação. Só que o que acontece? O QS18 ele veio para substituir os cilíndricos com a mesma rosca, que ambos são rosca M18. E a Banner não deixou de lado os cilíndricos porque eles podem substituir os capacitivos, os indutivos com uma maior facilidade. E também é o padrão das fábricas, então fica mais fácil para substituir. Mas o QS18 tem a mesma potência, os mesmos ranges de um sensor que é o dobro do tamanho dele. Ok. Então, apesar de ter um menor tamanho, ele possui as mesmas características, né, do que um sensor cilíndrico. Então, onde você tem uma rosca, uma fixação de 18 mm, o nosso QS18 também atende com uma fixação de 18 mm na ponta e também com a opção de ter parafusos de fixação na lateral, né? Mas eu estou vendo que existem algumas diferenças também, por exemplo, esse sensor aqui com cabo e um sensor aqui com conector. Em que situação que eu escolho, cabo ou conector? Isso é uma boa pergunta. Inicialmente, a gente oferece com conector. Esses sensores com conectores, a gente consegue colocar cabos M12 de 5 pinos, 4 pinos, que a gente tem toda a abrangência de 2 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros, e você consegue colocar no sensor, fazer uma troca rápida. Só que o que acontece? Em campo, às vezes você não tem esse espaço aqui atrás para colocar o cabo, para ficar em 90 graus. Você tem que ter um pigtail, a gente chama de pigtail, que aí você consegue ter esse ângulo e conseguir colocar o cabo, esse mesmo cabo que a gente utiliza com conector, a gente consegue colocar com esse pigtail. E temos a terceira opção, que a gente não pode deixar de lado, que é a que já vem com cabo incorporado.
Então ele já vem com cabo de 2 metros incorporado, mas se o cliente quiser, a gente também consegue mandar com cabo de 9 metros incorporado. Então ele já vem junto com o sensor. Tá, então, pelo que eu entendi, o fato de você usar ou optar por um sensor com conector vai facilitar para manutenção, porque uma eventual necessidade de troca do sensor, eu desconecto o sensor, o cabo permanece passado lá pelos conduítes dentro da máquina, né? E simplesmente com o sensor novo eu faço a conexão. Que já é uma desvantagem quando eu tenho um sensor com cabo já incorporado. Eu tenho que puxar todo o cabeamento e passar todo o cabeamento. Sim. Né? Entendi. Então a opção do conector é uma opção mais, vamos dizer assim, com maior vantagem para a manutenção. Tem uma praticidade, né? Você consegue ter várias opções de tamanhos de cabos. Entendi. Ok. Agora, o que mais que nós temos em termos de sensores? Porque eu estou vendo que existem sensores aqui que são diferenciados, né? Queria que você falasse um pouquinho mais do que a Banner tem em termos de sensores, na linha de sensores fotoelétricos. Esses sensores que estão aqui, principalmente esse daqui, que é o ultrassônico, a gente tem o Q4X, que tem essa carcaça em metal, a gente tem o LTF, que é um de medição, né, de 12 metros, mas eu acho que esses daí dá pra gente fazer um vídeo depois focando nesses sensores mais avançados. Hoje eu vou falar para vocês sobre outros sensores que são os básicos, que são os difusos, o modo oposto, o retroreflexivo. Nessa versão redonda, assim, mais redonda, ela é muito utilizada, que se chama T18.2, na área alimentícia. Então a gente consegue ter vários benefícios. Que esse também eu acho que a gente pode deixar para um outro vídeo, que ele é muito específico para essa área alimentícia, ele tem muitos benefícios, ele consegue atender a várias certificações. Então eu vou deixar esse para o próximo vídeo. Mas temos o modo difuso, que é aqueles sensores onde ele rebate na peça, que não precisa ter outro sensor do outro lado. Temos o modo retroreflexivo, que utiliza um espelho, né? Então você consegue pegar objetos que passam nesse range com o espelho. Depois disso, temos o modo oposto, que são 2 sensores, um de cada lado, então a gente consegue ter uns ranges absurdos, né? A gente consegue chegar aí a mais de 250 metros de distância. Tá. É uma distância absurda. E esses são os principais básicos da Banner. Mas o que a Banner tem a mais? Que isso que eu acho que é legal. Desculpa interromper, mas você estava falando aí de trabalho com sensor com espelho, né? Você falou que o nome é o retrorefletivo. Isso. Mas se for um alvo transparente? É isso que eu ia falar. Porque existe uma dificuldade de um sensor fotoelétrico, né, de trabalhar com alvos transparentes. Qual é a solução que a Banner tem para isso? A Banner tem os sensores especiais básicos, né? Que é a mesma carcaça do QS18, ele é idêntico a esse daqui. Ele trabalha com o espelho, ele é retroreflexivo, só que ele pega objetos transparentes. Então, você consegue pegar tanto objetos opacos quanto objetos transparentes. Então, com um único sensor, você consegue pegar toda essa gama. Então, é um sensor simples, pequeno, onde você tem o recurso de pegar objetos transparentes, que é uma dificuldade no mercado. Então, indústrias de bebidas, indústrias farmacêuticas, onde você tem como embalagem do produto frascos âmbar ou frascos transparentes, o uso de um sensor comum retro pode trazer o problema de dar 2 pulsos, né? Sim. Na borda de entrada do frasco transparente e outro pulso na borda de saída. Sim. Então, se você estiver usando um sensor para contagem, né, você vai ter uma falsa contagem. Passou um produto e você recebeu 2 pulsos. E já com esse sensor específico para objetos transparentes, você não vai ter esse tipo de problema, né? Bom, pessoal, encerramos aqui mais um vídeo. Falamos hoje sobre sensores básicos fotoelétricos. Como dito, vamos ter outros vídeos falando sobre sensores especiais. Pedro, agradeço a sua participação mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E não se esqueçam de seguir a gente
no LinkedIn, Movimatic Engenharia de Automação Industrial, e para entrar em contato com a gente no www.movimatic.com.br ou no nosso telefone 11 50 62 5222. É isso. Muito obrigado e até a próxima.